Aqui é o Rodrigo Ramos, Senhor Lucro. Essa Masterclass eu vou falar sobre lucro em percentual versus lucro em reais numa farmácia, né? O que donos de farmácia têm, sem querer, cometido erros, porque o sistema vende para você uma coisa que não é bem a realidade, né? Eu escutei de um dono de farmácia tempos atrás, nas mais de 465 sessões, 1 a 1, que nós fizemos com dono de farmácia nos últimos meses. Rodrigo, uma farmácia só dá 5% de lucro? Eu falei, uma grande rede que tem um faturamento de bilhões, o EBITDA dela pode ser o lucro, ou como se fosse o lucro operacional, né, dela, bem próximo do lucro operacional dela, chega próximo disso, 5%. E aí nós estamos falando de uma farmácia que fatura alguns bilhões por ano, né? Agora, a tua farmácia, eu vou mostrar como que você vê quanto que a tua farmácia tem de lucro. Vou mostrar também hoje o que tem atrapalhado as farmácias a terem mais lucro em percentual. E vou falar também de lucro em percentual versus lucro em reais. O que é isso? Você prefere 10% de 1 milhão ou 30% de 100 mil por unidade de farmácia, por farmácia que você tiver? Então, o que eu vou falar hoje vai te ajudar a você entender quanto de lucro a tua farmácia está dando já por mês, qual que seria o perfil da tua farmácia, quanto que ela deveria ter mais ou menos de lucro em função do teu faturamento, né, e do perfil da farmácia, e o que eu tenho visto de importante hoje na forma de pensar que tem ajudado os donos de farmácia que estão tendo mais lucro e estão fazendo esse lucro aparecer todos os meses na conta deles. Então, o que é essa forma de pensar, né? O que você prefere? Lucro em percentual ou lucro em reais? Quanto você prefere fazer? 10% de 1 milhão ou 30% de 100 mil? Quanto que uma farmácia dá de lucro, Rodrigo? Então é sobre isso essa conversa de hoje nessa Masterclass. O que é essa forma de pensar que não tem ajudado donos de farmácia a terem o lucro que realmente eles merecem pelo que investiram para montar uma farmácia? Quais são os perfis de farmácia que nós temos visto tendo mais sucesso no Brasil? Nem vou citar aquelas que não funcionaram aqui no Brasil. E também vou falar o que não é essa forma de pensar, vou te mostrar por que essa forma de pensar atrapalha o teu lucro na tua farmácia, vou te mostrar alguns exemplos, vou te mostrar também o que você pode estar pensando sobre o que eu estou falando, né? E depois no final vou te mostrar um passo a passo para você ajustar isso aí, para você ter mais lucro na tua farmácia e, consequentemente, você ter mais rentabilidade. E qual que é a diferença, né? Lucro é um percentual do que sobra para você, né? Do quanto você fatura. E rentabilidade seria mais em relação assim, você investiu 500 mil para montar uma farmácia, esse dinheiro voltar para você em até 2 anos, né? E seria ali o payback, né? Em quanto tempo está voltando esse investimento, quanto de dinheiro você tem que você investiu ali, enquanto que volta todos os meses, né? A rentabilidade, você tem que olhar as duas coisas, né? Lucro e rentabilidade. Então, por isso que não faz nenhum sentido quando o dono de farmácia me pergunta: Rodrigo, uma farmácia só dá 5% de lucro? 5% se você está olhando o lucro contábil, né? Por isso que as farmácias grandes, elas analisam mais o EBITDA, que seria o LAGIDA, o lucro antes de juros, depreciações e impostos, que é muito parecido com o potencial que essa farmácia tem de gerar de caixa. Então, uma farmácia grande que está listada na bolsa, ela é avaliada ou por múltiplos, assim, 5 vezes o EBITDA. Aí quanto vale, que é o EBITDA, é o lucro antes de depreciações, impostos e juros, ou EBITDA ou LAGIDA, que no Brasil chama de LAGIDA também. Então, tem o lucro contábil lá, que pode dar um lucro líquido, né, muito menor do que quanto essa farmácia está gerando de caixa realmente, porque dentro do lucro contábil tem uma série de despesas não financeiras. O que é isso? Despesas como
depreciação de imóveis, carros que você tem às vezes para entrega, né? Mobiliário que você pode lançar ali, provisão de devedores duvidosos, algumas perdas que você tenha, vencimento de produtos que você pode lançar ali na contabilidade, como os investimentos que são feitos, né? Que você pode lançar na contabilidade se você está no lucro real. E ali a farmácia vai dar um lucro líquido menor, que na realidade é a geração de caixa dessa farmácia, que é quanto que ela gera de dinheiro a mais nos bancos, porque existem essas despesas não financeiras, vamos dizer assim. Então, quando você olha e escuta do mercado, a farmácia dá só 5% de lucro, isso no caso das grandes redes, que elas têm o EBITDA de cada unidade, né, que é o lucro antes de impostos, depreciações e juros, mas tem também os custos da infraestrutura, do centro de distribuição, do escritório, né, da retaguarda. Então, uma farmácia dessa de grande rede, ela chega a dar 13%, 14% de EBITDA do faturamento, mas são farmácias de bilhões de faturamento. E aí tem o custo da estrutura, né? Então ela vai dar ali um lucro em percentual menor, mas você não pode se comparar ali a tua margem com uma grande rede que tem uma estrutura muito maior, estão em pontos comerciais mais caros, né? Então você precisa saber fazer análise da tua farmácia para você ver como aí dentro do teu perfil de farmácia, quanto que a tua farmácia dá de lucro e quanto ela poderia estar gerando, né? E o que influencia muito essa questão de lucro, né? O que influencia muito é precificação, né? A precificação, a tua estrutura de custos, né? Se você está em pontos comerciais mais caros, a tua estrutura, número de funcionários. Então, assim, vou dar um exemplo. Se você tem uma farmácia com um perfil mais popular, que vende mais genérico e similar, ela vai ter ali um custo da mercadoria vendida menor, mas ela vai ter também um faturamento menor, comparado àquelas que vendem mais ético, mais o propagado, né? Que tem farmácias que batem aí 500 mil, igual as redes, 800 mil por mês. Então, quando você analisa uma farmácia, você tem que olhar primeiro o perfil da farmácia. É uma farmácia que vende mais do que ela fatura por mês, mais genéricos e similares, ou é uma farmácia que vende mais o ético propagado? Porque é daí que se você vai chegar assim, não, se você vende 100 mil reais vendendo mais genéricos e similares, talvez o custo da mercadoria vendida vai ficar ali entre 50% e 60% da venda, ou até menos de 50% da venda. Se a tua despesa ficar em 20%, 25% da venda, quanto que dá, né? 60 mais 25 vai sobrar 15% de lucro líquido. Se for 55% mais 25, vai sobrar mais 20%, ou 25%, ou 30%. Tem casos de farmácia de 35% de lucro. Por quê? Porque às vezes a estrutura é pequena. Tem lá o farmacêutico que é o dono, e ali ele tem uma estrutura de funcionários muito pequena, e aí ele tem um lucro percentual maior. Só que essa farmácia às vezes não bate 100 ou 200 mil por mês de vendas, né? Agora, tem aquelas com perfil mais do ético propagado, que vai ter ali o custo da mercadoria vendida entre 60% a 70%, como um percentual ótimo, vamos dizer assim, quando a gente está falando em estados do Brasil que tenham substituição tributária, tá bom? Que tem estados que tiraram a substituição tributária, que é o quê? Quando o teu estado cobra um imposto ICMS sobre a tua compra e não sobre a tua venda, é que tem a substituição tributária, porque você está pagando o imposto da compra e da venda na tua compra. Então, o que acontece? O teu CMV vai ficar aí entre 60% e 70%, quando você vende mais ético e propagado, e o teu imposto vai ser um imposto menor, porque você já pagou o ICMS ali na tua compra, né? Agora, quando o Estado não tem substituição tributária, o teu imposto vai dar um imposto maior sobre a tua venda, né? E aí o CMV vai dar um CMV menor do que esse percentual. Mas como nessas 465 farmácias que nós fizemos sessões nos últimos meses, né? Qual que é o range ali, o percentual ali de lucro que nós observamos, né? Farmácias que têm ali uma venda de mais o genérico similar, ela pode gerar um lucro ali
entre 10% líquido até ali 25%, pegamos casos de 30%, às vezes 35%, quando a estrutura é muito pequena ali, de funcionários e tal, chega a isso. E no caso das farmácias que vendem mais o ético propagado, né, ela tem ali o ético propagado, tem genérico similar, tem alimentos, tem que são ali os leites, né, tem o OTC, tem os produtos similares também. E essa farmácia tem esse mix. E essas farmácias que alcançam ali um faturamento mensal maior em valor. Chegam ali 200, 250, 300 mil reais, 400 mil reais, 500 mil reais, algumas até mais de R$1 milhão de faturamento cada unidade. E essas farmácias ficam com a margem de lucro líquida ali em torno de 5% até uns 15%. A gente observou no Brasil. Só que o que eu quero que você preste bastante atenção nessa Masterclass, né? Primeiro, o que é essa forma de pensar que não tem ajudado? Quando você escuta do mercado, a farmácia só dá 5% de lucro líquido, e você não faz a conta de quanto a tua farmácia, a tua rede de farmácia dá de lucro realmente no seu sistema, né? E você avalia como? Quanto que essa farmácia vende? Ela vende, vamos dizer que ela vende ali 400 mil reais, né? E ela tem ali, vamos fazer uma conta, né? 400 mil reais de venda e ali um custo da mercadoria vendida entre 60% ali. 60% vai dar 240 mil de CMV, custo da mercadoria vendida. Aí vai sobrar uma margem ali de 160 mil, né? E se ela tiver uma despesa de 20%, é 80 mil, e aí vai sobrar 80 mil de lucro líquido, que é 20% de lucro líquido. Agora, se essa farmácia tem uma despesa de 25%, aí ela vai ser uma despesa de 100 mil, aí vai sobrar 60, que é 15% de lucro líquido. Então, assim que você olha, custo da mercadoria vendida e não pagamento a fornecedores dentro do mês. Qual que é o problema no Brasil? Que muitos analisam lucro como assim, eu vendi 400 mil, né? Então entrou ali 390 mil no mês e saiu 350, deu um lucro de 30 mil a mais no banco naquele mês. Só que esse não é lucro, isso é o teu fluxo de caixa, que deu positivo em 30 mil. A sua farmácia pode ter um lucro líquido no sistema, no teu sistema de 60 mil e você está fazendo só 30 mil a mais nos bancos todos os meses. Por quê? Uma coisa é o lucro no sistema, que é venda, custo da mercadoria vendida e despesa. Outra coisa é o teu fluxo de caixa, que é recebimento, pagamento a fornecedores e despesas. Isso pode dar uma diferença muito grande. Muito grande. Então, a primeira coisa é você, né, o que é essa forma de pensar que não tem ajudado? Achar que a farmácia ali só dá 5% mesmo e é assim mesmo no Brasil. E não é, entendeu? Matemática não mente, os seus números nunca mentem. Então, não acredite ali em tudo que o sistema fala, porque ele está falando ali de forma geral. Então, média não funciona. O que funciona são os seus números. Então, é você conhecer os teus números e analisar quanto que eu vendo por mês, qual que é o custo da mercadoria vendida, o que sai todos os meses ali de venda, em média, e quanto que é a minha despesa total, aí você tem o lucro. Então, você sabe ali quanto que dá de lucro em reais, e aí um percentual da venda. Se vende 200 mil e o lucro é 20 mil, é 10% da venda. Se vende 200 mil, o teu lucro ali é 30 mil, 30 dividido por 200 para dar 15%. E aí você acha qual que é o teu lucro em percentual. Agora, lucro em percentual ou lucro em reais? O que você prefere? Então, se você identificou qual que é o perfil da tua farmácia, quanto que ela dá de lucro hoje, né? E se ela tá dando um lucro menor do que seria o padrão do mercado ou pior que o padrão do mercado, aí você tem algo a fazer. Você identificou que você pode buscar ali referências para melhorar o teu lucro em percentual e também o lucro que aparece na tua conta todos os meses, que é a tua geração de caixa. Então, o que é essa forma de pensar que não tem ajudado, né, os empresários donos de farmácia no Brasil? É acreditar que o que o sistema vende, né, fala aí, uma farmácia só dá 5% de lucro. Isso é verdade absoluta. E não é verdade absoluta. Porque o que vale é os seus números. Se você não conhece os seus números, você não consegue fazer nada.
entendeu? Então é saber fazer essa análise, mesmo que você não tenha aí tudo certinho, não consiga fechar o DRE mensal, você consegue estimar. Então, quando você sabe quanto que você vende, tem lá no teu sistema, você tira lá a venda, tem lá o custo de tudo que saiu, e você tem ali o lucro bruto da farmácia, diminui as despesas totais, você sabe quanto que ela está dando ali de lucro no sistema, pelo menos, né? E aí você vê, calma aí, eu estou conseguindo realizar isso aqui todos os meses a mais no banco? Eu estou conseguindo fazer esse dinheiro aparecer no banco todos os meses? Se eu não estou, é porque eu estou perdendo dinheiro na minha farmácia. Então, o que é essa forma de pensar que não tem ajudado? Acreditar em tudo que o sistema vende, o que as pessoas falam. Falar, não, uma farmácia só dá 5% de lucro ali. E isso não vai te ajudar, porque se você acreditar que é realmente isso, se você estiver fazendo só 5%, você vai estar satisfeito, né? Porque uma grande rede só dá isso de lucro, que o mercado fala isso, o sistema fala isso para você, né? As pessoas falam isso para você, mas o que as pessoas falam pouco importa. Isso é média. Eu quero saber os seus números. Eu quero saber dentro do perfil de farmácia teu. É isso que importa. Quanto que farmácias como a minha estão conseguindo realizar. Por quê? Entenderam que precisam identificar qual que é o perfil da farmácia, quanto que ela está dando de resultado hoje, como é que ela está precificando os produtos de maneira a ter um melhor resultado. Porque o que não é essa forma de pensar? Nós pegamos já no país vários clientes que entraram dentro do Desafio Gás e tinham um faturamento ali de 100 mil reais, não chegavam a 100 mil reais por mês e estavam com margem igual farmácias de 500 mil, 1 milhão por mês. Por quê? Estavam com precificação errada, estavam marcando o produto de uma forma errada. E não estou falando porque muitas pessoas contratam sistemas automáticos de precificação. Só que esses sistemas automáticos é uma média que eles fazem, né? Então, você precisa ajudar o sistema, você precisa saber precificar, né? Identificando ali a tua realidade, para que você possa passar para o sistema e falar, olha, ajusta aqui, porque o custo da mercadoria vendida deveria ficar no máximo de 65%, 70% da minha venda, com o perfil da minha farmácia, e está em 78% da minha venda. Igual nós já pegamos clientes nossos assim, 78% um CMV da venda, se a despesa fica em 25%, o prejuízo é de 3% todo mês. Se a despesa é 20% da venda, já com impostos, com prolabore e tudo, vai sobrar 2%. Então, não é um problema da forma como funciona o mercado. É um erro que vocês estão cometendo sem querer na precificação. Porque muitos trabalham com precificação ou usando sistemas automáticos que poupam tempo, né? Mas você não pode terceirizar isso. Isso é o teu negócio. Se você está numa rede de franquia ou está numa rede associativista que tem sistemas automáticos de precificação, você não pode delegar o quê? O teu lucro para os outros. Não, você precisa conhecer uma forma simples de você precificar de forma que você veja, primeiramente, o maior lucro possível dentro do perfil da tua farmácia. Segundo, que você tenha rentabilidade, retorno do dinheiro que você botou ali para abrir aquela farmácia. Ou que você tenha ali investido em estoques, né? Em infraestrutura e tudo. Né? Então, assim, preste atenção no que eu estou te falando hoje, porque as farmácias que há 5 anos nós ajudamos com esse método do Desafio Gás, conseguiram corrigir essas distorções, né? E porque às vezes está dando um lucro em percentual ali e esse lucro não aparece na conta, ou não está dando um lucro em percentual que poderia estar dando da venda, porque ou está com uma precificação igual 1987, quando a minha família entrou na área de farmácia, e essa forma de precificar, marcando de A a Z para perfumaria a mesma coisa, pegando ali fraldas, leites, botando uma margem menor, isso aí já não funciona mais, entendeu? Tanto é que as grandes redes hoje estão comendo 44% do faturamento inteiro do Brasil, são 26 redes que comem, porque elas identificaram uma forma de precificar de forma a atender os públicos ali com produtos e ofertas que vão chamar a atenção deles para comprar ali, fidelizá-los, só que na última linha do balanço eles estão dando lá o lucro que eles querem. Então, lucro que vale não é lucro por produto mais, é lucro na última linha do teu balanço. E depois, fazer esse lucro que dá na última linha do balanço lá, vende X, o custo da mercadoria é Y, a despesa é tal e dá um lucro. E fazer esse lucro aparecer nos bancos todos os meses.
Esse é o grande desafio. Isso que tem matado mais farmácias no Brasil que todas as crises que você possa imaginar. Porque às vezes a farmácia tem um lucro e esse lucro não está aparecendo no banco. Ou tem um perfil de farmácia que poderia ter um resultado muito melhor, um lucro muito melhor, mas por não saber uma forma de ajustar a farmácia para ter um resultado melhor, ainda não está fazendo. E por ainda não está fazendo, não está tendo o resultado que poderia ter. Então, por que essa forma de pensar ela atrapalha tanto o dono de farmácia? Olha, se você está falando ali que uma farmácia que venda 500 mil, vamos dar um exemplo, tem um lucro de 5%, né? Ela tem 25 mil de lucro, né? E se gastou R$1 milhão para montar, vai demorar 40 meses, né? Então mais de meses, de 12 a 24 meses, né? No máximo ali, estourando 36 meses, mas 36 meses já seria um prazo muito, muito longo, né? Para retorno. Mas então você precisa conhecer seus números. E não só saber assim, fechei o mês em tanto. Minha farmácia está dando, eu tenho todos os meus números, eu sei quanto que eu faturo, eu tenho lá todas as minhas despesas, eu tenho lá quanto que eu custo da mercadoria vendida, eu tenho meu DRE fechadinho, que é o demonstrativo de resultado do exercício, eu sei quanto a minha rede fatura. Só que se você não souber formas de você antever muitas coisas e você conseguir realizar esse lucro ali que está lá no sistema todos os meses nos bancos, não adianta você também conhecer os seus números. Não adianta você falar, tá conciliado com a minha conta corrente, né? Igual eu escuto ali, eu tenho conciliação da conta corrente. Ok, isso aí é uma forma de auditoria, mas isso não muda. Conhecer o passado, o que aconteceu, não muda o presente. Então, depois que você fechou o mês, não dá mais para fazer nada, meu amigo, minha amiga. Acabou, terminou o mês, acabou. Não dá para você realizar o lucro ali no último dia, fazer o lucro aparecer na tua conta no último dia. Então, você precisa saber formas de você projetar o futuro, planejar a tua farmácia de forma que você controle, né, o ciclo de caixa da tua farmácia, a projeção financeira da tua farmácia, para você realizar esse lucro todos os meses no banco. Então nós já vimos muitos casos de farmácia que nós pegamos ali o custo da mercadoria vendida em 78% das vendas. Um outro exemplo de farmácia que estava com o custo da mercadoria vendida entre 75% das vendas. E uma farmácia com esse percentual porque está dando um desconto muito agressivo de A a Z. Não vai sobrar nada para o dono da farmácia. Então, e já vimos casos de farmácia ali com custo CMV em 50% das vendas ou 45% das vendas. Uma farmácia mais popular, que vende mais similar e genérico, mas também não fazendo 10% de lucro líquido aparecer. Uma farmácia que teria potencial de fazer às vezes 20%, 25%, às vezes 30%. Então essa conversa de hoje é para você identificar isso. Qual o padrão da tua farmácia, quanto que ela está dando de lucro hoje, qual que é o padrão do mercado, quanto que ela poderia estar gerando ali de lucro. Porque tem muitos malucos que dão desconto, 25% de A a Z de desconto, né? E ali no genérico ainda dá muito mais ali do que poderia. Aí você pega alguém que sabe precificar da maneira correta, ele vende mais caro do que esses e tem mais lucro do que esses. Como é que é? Não é o que vende mais barato que ganha ali no final. É o que tem uma distribuição melhor. Que é o quê? Ele criou ofertas, distribuiu essas ofertas, precificou da maneira correta, criou ofertas, distribuiu essas ofertas através do marketing, mostrou o maior número de pessoas possível, atraiu o cliente e converteu em vendas e depois fidelizou. Então, essas empresas que têm feito isso estão tendo mais lucro em percentual do que a média do padrão dela de mercado e principalmente, igual eu falei, você prefere 10% de 1 milhão líquido ou 30% de 100 mil por farmácia. Então, isso que é importante. As pessoas falam, minha farmácia dá tanto de lucro lá no sistema. Na hora que eu tiro lá do sistema de gestão, lá no computador, tira um relatório, ela dá tanto de lucro. Lucro percentual, ele só vai te ajudar a se comparar com o teu perfil de farmácia, né? Mas ainda não é resultado. E aí você pode falar, Rodrigo, para minha farmácia ter mais lucro, eu tenho que comprar mais, eu tenho que negociar melhor, eu tenho que... Ok, essa é uma das formas de você melhorar. Você comprando produtos mais baratos do que você compra hoje, você vai ter um lucro percentual melhor. Só que se você... Isso aí é uma linha tênue, né? Se você pisa demais nessa balança, o teu lucro inteirinho fica para essas negociações. Você tem um lucro lá em percentual lá no sistema melhor, mas o lucro nunca aparece na tua conta. O Gás Mentoria, ele fez 638 mil a mais nos bancos, quando que no ano passado
ele fez 1 milhão o ano inteirinho, em 12 meses. Em 3 meses ele fez 638 mil. Mas por quê? Porque ele estava utilizando uma forma de olhar o negócio e nós mostramos, olha, o padrão para a tua farmácia dá de lucro X, pela análise que nós fizemos, vamos fazer esse X aparecer nas contas todos os meses. Ajusta dessa maneira, dessa maneira e dessa maneira. Beleza? Então, qual que é o jeito errado de se olhar uma farmácia hoje? Não é mais lucro por produto. É lucro na última linha do balanço que vale. Então, você vai ter que aprender de precificação de forma que você atrai o cliente, os públicos-alvos que você quer atender na tua farmácia e atrair. Com isso, você anula os seus concorrentes ou minimiza aquelas grandes redes que já trabalham dessa maneira. E no final, melhor do que você tinha antes e um lucro em reais melhor do que você tinha antes também. Porque aquele que sabe precificar dessa maneira atrai públicos às vezes que gastam 2 mil, 3 mil, 4 mil por mês numa farmácia. E aqueles que querem marcar de A a Z barato, não vai atrair nem esse público, nem vai ser o mais atrativo ali da região dele. Você tem que olhar lucro em percentual e tem que olhar lucro em reais na tua farmácia. E não como em 1987, quando a minha família entrou pro ramo de farmácias. Que era muito fácil, você pegava lá a perfumaria, jogava uma margem só, pegava uma política ali pro similar, não existia genérico, tinha lá o ético, dava 10% à vista na época, era assim. Agora, não adianta mais fazer assim. Pegar lá a fralda, bota a fralda barata, bota um leite barato, tem uma margem ali de perfumaria, pega ali algumas tinturas, ali, bota barato, pega ali. Não é suficiente fazer isso, porque se você não souber o que você está fazendo, às vezes você está dando um tiro no pé. Por isso que alguns clientes nossos, eles falam assim, meu concorrente vai me copiar, Rodrigo. Eu falei, deixa ele copiar. Se ele copiar sem fazer esse balanceamento na precificação que a gente mostra como fazer, ele vai estar rasgando dinheiro, queimando dinheiro, né? E daqui a pouco ele desanima de fazer, ele não vai ver lucro fazendo da maneira, sem conhecer a estratégia por trás da precificação. Então esse que é o problema, quando você pega ali uma rede grande, quer copiar o modelo dela, você não entendeu a estratégia por trás daquela precificação, porque ninguém é louco de vender sem ter lucro. Lucro é sanidade. Eles sabem quanto que tem que dar em lucro percentual ali da venda. Sabem? Tanto é que eles não deixam loja que não bate a meta ali de resultado, eles fecham às vezes muito rápido. 3 meses, 4 meses, 5 meses, eles estão fechando a loja, porque eles já têm um modelo, né? Tanto a estrutura como tem que ser, o mix como tem que ser, a precificação como que é feita, quanto que esse faturamento da farmácia, quanto que ela tem que vender ali, quanto que ela tem que dar de lucro, qual o tempo que ela demora para chegar no 0 a 0, qual que é o retorno do investimento que tem que dar, né? Então, de uma forma simples, a gente conseguiu chegar num método que ajuda você a controlar a tua farmácia para que ela te dê mais lucro, te dê mais rentabilidade e que você faça de 100 mil a 1 milhão a mais nos bancos em 6 meses. Porque se a tua farmácia estiver gerando caixa, você está controlando todos os indicadores que são importantes no negócio. Você está fazendo ela ter mais lucro no papel, em percentual, em reais, está controlando compra, está controlando a venda, está controlando o recebimento, está controlando o pagamento, está controlando o ciclo de caixa da farmácia, que é o tempo que você tem que bancar a operação, e está controlando também para a farmácia não ter uma necessidade de capital de giro tão grande, porque tem gente que dobrou as vendas no ano passado e não viu o lucro inteiro. Porque eu fico triste com isso, porque ela não sabia uma forma de ajustar a farmácia para fazer esse lucro todinho que deu lá no sistema, lá, vendas menos CMV, menos despesas totais e dá de lucro ali. Então qual que é o jeito certo de você hoje ajustar a tua farmácia? O jeito certo é você aprender formas de você precificar de maneira a você ter mais lucro na última linha do balanço e na percepção do cliente você vende mais barato do que os seus concorrentes. Como vender mais barato e tendo mais lucro. Então você consegue fazer isso quando você entende de precificação, de precificar alguns grupos que vão atrair lá os públicos que você quer de forma a ser mais atrativo para esse público, mas no final a tua farmácia está balanceada na precificação para que dê um resultado para você no final. Porque lucro não é pecado, meu amigo. Se você montou uma farmácia investindo 500 mil ou 1 milhão, esse dinheiro tem que voltar para você em 12 meses ou até 24 meses ou estourando ali 3 anos. Se você não está fazendo essa conta, você criou um autoemprego para você. E eu não quero isso para você. A tua farmácia pode gerar para você
Eu fiz a conta ontem, na Masterclass de ontem, 10 mil por mês a mais, dá mais 1 milhão e 600 em 10 anos. 20 mil dá mais 3 milhões e 200 para você e tua família em 10 anos. 100 mil dá mais 16 milhões. Isso aí é 6% ao ano, que seria 0,5% ao mês. Porque esse lucro você vai usar para quê? Parte você deixa na farmácia de caixa de segurança ali para 6 meses de despesa, ou 10 meses de despesa, 12 meses de despesa, e parte você está retirando a cada 6 meses ou a cada 12 meses para investir em coisas que vão aumentar o teu patrimônio líquido, os bens que você tem que rende todo mês ali um dinheiro, em aluguéis, em juros, que você consegue em aplicações, um balanceamento que você tem aí de patrimônio, né? Não deixando ali todos os ovos numa cesta só, mas isso multiplica ao longo dos anos. A gente vê imóveis que valorizam, imóveis comerciais que valorizam. Quem gosta de boi investe em boi, em vaca. Quem gosta de imóveis, quem gosta de construir, quem gosta de aplicações financeiras ou investir em bolsa de valores, é diversificar o teu patrimônio, né? Porque não vale a pena você deixar o lucro inteiro nas farmácias todos os meses, se você não vai vender a tua farmácia daqui a 20 anos. Então, só valeria a pena você reinvestir todo o lucro na farmácia se você fosse vendê-la no final da vida. Quando você estivesse lá para aposentar, você falar, agora eu vou vender a minha rede de farmácia e vou colher aqui tudo que eu plantei aqui ao longo dos anos. Mas isso não acontece em 99% dos casos. Ou as farmácias são sucedidas pelos filhos que às vezes não sabem dar continuidade e pegam a farmácia num período que ela não está um período de alta mais, ou essas farmácias fecham ou elas quebram, porque são vendidas às vezes em condições muito, onde se paga ali o estoque e nem o estoque às vezes. Então o lucro que a tua farmácia dá tem que aparecer todos os meses a mais no banco para você. Agora, se você quiser reinvestir para abrir outras farmácias, você vai pegar parte desse lucro e vai reinvestir. Só que com esse pensamento de analisar sempre o retorno sobre o investimento, porque esse dinheiro nunca mais volta. Se você deixar um descasamento ali entre venda e recebimento, compra e pagamento, o lucro ficar ali em cima do balcão, esse lucro nunca mais volta para você. Nunca mais volta. Então, como que seria o passo a passo para você ajustar isso? A primeira coisa é você analisar falando, calma aí, como é que pensam os empresários, donos de farmácia, que estão tendo mais resultados que eu tenho, estão tendo mais lucro que eu tenho, do que eu estou tendo, dentro do patamar que eu faturo, que eu vendo, dentro do perfil de farmácia que eu tenho. Como é que esses empresários pensam? Como é que eles estão agindo? Como é que eles controlam a farmácia dele? De forma simples. E num caderno ele conseguiria controlar. Como que esses donos de farmácia estão fazendo? Como é que eles tomam as decisões ali? Primeira coisa é isso. Pensar como as pessoas que estão tendo resultados melhores que os meus. Segunda coisa, quem pode me ajudar? Porque uma coisa é você querer aprender com seus próprios erros e seus próprios acertos. Isso pode levar 10 anos. 10 anos perdendo 10 mil dá 1 milhão e 600 que você perdeu. 10 anos perdendo 20 mil dá 3 milhões e 200 que você perdeu. E eu vejo farmácias perdendo mais de 100 mil reais por mês, todas as semanas. Isso dá 16 milhões em 10 anos. Porque às vezes estava querendo aprender por conta própria. Quem pode te mostrar um método comprovado? Quem pode te mostrar uma forma? Porque tem experiência, já teve farmácias, ou já tem farmácias, por exemplo, como no método Desafio Gás. Foi criado o método Desafio Gás a partir de 33 anos de experiência na área de farmácia que a minha família tem. Há 18 anos eu ajudei as farmácias da minha família a virar uma pequena rede. Eram 2 farmacinhas que vendiam. As 2 somadas, 150 mil por mês. Nós construímos lá, aí vamos ter uma marca, vamos ter cartão de crédito próprio, nós vamos ter um sistema integrado de gestão, nós vamos ter auditoria de estoque, nós vamos ter uma marca forte, nós vamos ter... Quando não tínhamos nada disso. E há 5 anos atrás, eu achei um buraco dentro do resultado, porque isso que eu estou falando que está acontecendo na tua farmácia, estava acontecendo nas farmácias da minha família também. Elas davam lá um lucro no sistema, e esse lucro não aparecia no banco. Aí você começa a achar um monte de coisa, estão me roubando, estão isso, estão aquilo. E não é, entendeu? Não é. Nesse desajuste que estava acontecendo do lucro percentual para o lucro que aparece na conta, era centenas de milhares de reais, que em 2015, quando a gente analisou no começo de 2015, estava acontecendo nas farmácias da minha família. E aí,
traçamos uma meta, a farmácia vai gerar tanto a mais nos bancos nesse ano. E a principal coisa que a minha família, meu pai falou assim, mas se sobrar esse lucro todo aí no banco, vai cair as vendas. Falei, então vamos botar também uma meta de vendas para crescer vendas. E estratégias aqui para crescer vendas também, nesse período. Mas aí vai cair o lucro em percentual. Então tá bom, vamos colocar então estratégias aqui para melhorar o lucro em percentual. E nós criamos um tripé nesse método do Desafio Gás, que vai fazer o lucro inteiro que a tua farmácia dá lá no sistema, aparece todos os meses no banco, estratégias para melhorar o lucro em percentual e estratégias para aumentar as tuas vendas, de forma que não deixe dinheiro a mais em necessidade de capital de giro, porque tem gente dobrando venda e não vendo o lucro inteiro, porque o dinheiro está indo lá para a necessidade de capital de giro. Então, nós ajustamos um tripé, que se a farmácia estiver gerando caixa, crescendo vendas e crescendo também, melhorando o lucro percentual, ela está se mantendo equilibrada. Nos últimos 5 anos, esse método gerou mais de 100 milhões em vendas para as farmácias da minha família e alguns bilhões para os nossos demais clientes. Então não é uma coisa que eu ouvi falar ou que eu estudei lá na sala de aula. Não, é uma coisa que a gente viu na prática, tendo farmácias há 33 anos. Essa é a diferença de um mentor para um consultor ou para um coach. O consultor pode nunca ter vivido aquilo, nunca teve uma farmácia. Um coach vai só te traçar o plano junto com você, mas não vai te dar um método para você chegar ao resultado. E o mentor é aquele que já viveu, já conseguiu bons resultados, já implementou em dezenas ou centenas de empresas, já provou que funciona e vai te mostrar o caminho. Quem pode te mostrar um caminho? Aí você pegar aquilo e implementar. Terceira coisa, achou quem pode te ajudar? Traça um plano, né? Quanto que você quer fazer a mais no banco em 6 meses? Ou de retirada? Quanto de vendas você quer chegar? Quanto de lucro em percentual que a tua farmácia pode chegar em 6 meses? E aí traça um plano. Quarta coisa, você implementar esse plano e analisar ali, semanalmente ou quinzenalmente, como que está dentro do que você planejou e quanto que você está conseguindo realizar. Fechando o mês, a tua conta corrente é o teu melhor auditor, tá bom? Aumentou no banco quanto lá? Não adianta nada, deu 100 mil de lucro lá no sistema, não aumentou no banco quanto? Não, aumentou só 60 mil ou só 70 mil. Perdeu 30 mil. A tua conta do banco é o teu melhor auditor. Então, assim, fica o convite aqui para você. Quinta coisa, procure ajuda. Procure ajuda. Os empresários de maior sucesso na área de farmácia que eu conheço são aqueles que procuram ajuda. Na minha família, nos últimos 12 meses, nós contratamos ajuda de todos os setores que você possa imaginar. Tanto de auditoria externa de estoque, consultoria tributária para preparar a sucessão familiar, criou lá uma SA para preparar a sucessão familiar, contratamos consultor de TI, né, para ajudar ali nos processos de informática, em termos de sistema. Procurar ajuda é a forma mais fácil de você chegar até um resultado. E eu te convido para uma sessão estratégica de 50 minutos, onde você e eu, nós vamos conversar pelo telefone e eu vou te fazer algumas perguntas para te mostrar, primeiro, quanto que a tua farmácia consegue fazer a mais nos bancos ou de retirada para você em 6 meses. Quanto de venda você está fazendo, quanto que você poderia fazer com o nosso método. E em lucro em percentual, quanto que você está fazendo e quanto que também você poderia chegar com o nosso método. Segunda coisa, vamos te mostrar o que está te impedindo de chegar a esses resultados sozinho. O que está te impedindo? Terceira coisa, nós vamos traçar um plano. Vamos te mostrar um plano para você. Vamos te mostrar um método. Olha, dessa maneira, nós ajudamos nos últimos 5 anos aí, empresários como você, farmácias como a sua, a chegar a esse resultado. Então entra lá em apreenda.com agora, clica lá em sessão estratégica gratuita, preenche aquele formulário, que se a tua farmácia for avaliada de forma que a gente consegue te ajudar no momento que você está, essa sessão vai ser confirmada e naquele dia, naquele horário, nós vamos conversar. Eu vou conversar com você por 50 minutos. Agora, se a tua farmácia estiver num momento que eu verifique que numa mentoria eu não consigo te entregar de 100 mil a 1 milhão a mais no banco para você, limpinho, porque esse método se chama gás por causa desse motivo, que quanto mais caixa você tem, mais força você tem para crescer, para desenvolver, para enfrentar esse momento da economia. Se você não tiver no momento, porque a tua farmácia está fechando no vermelho ou não tem lá o faturamento
mínimo para gerar esse resultado, eu vou te encaminhar outro programa nosso e conteúdo gratuito, que a gente tem ali mais de 30 horas de áudios, tem masterclass gratuitas também, e vou te mostrar o programa nosso indicado para farmácias que estão no momento que você está, que é o nosso Desafio Gás Assinatura, que é uma assinatura anual de uma área de membros, que tem lá masterclass gravadas do nosso método, e é indicado para farmácias que não chegaram a 100 mil às vezes de faturamento, ou que estão passando por um momento fechando no vermelho, né, ou com títulos atrasados. O método também vai te ajudar a você ali fazer o máximo de caixa possível, aumentar as vendas e melhorar o lucro em percentual. É a forma que nós encontramos para ajudar aí. O Brasil tem 81 mil farmácias no Brasil, ajudar aí mais de 1.000, 2.000 farmácias por ano é através do Desafio Gás Assinatura. O Desafio Gás Assinaturas, que é a nossa área de membros, nosso Netflix para farmácia, porque todos os meses entram masterclass novas com as atualizações de acordo com o que a gente tem visto funcionar mais no país inteiro. Então, assim, o benchmarking do mercado, o que tem funcionado, o que as farmácias estão cometendo às vezes de erros ali sem querer, que a gente tem observado nas sessões que a gente faz gratuitas, e a gente mostra como resolver, como que você, são masterclass onde a gente vai mostrar como ter mais vendas numa farmácia, como você utilizar, por exemplo, nesse momento agora, o delivery, reforçar, né? Usar o marketing digital, como você me conheceu, para levar uma pessoa a comprar através do teu telefone, ou teu WhatsApp, ou teu aplicativo, ou tua internet, usando o delivery. Então, em vendas, a gente mostra várias estratégias simples, que desde farmácias pequenas ali, de 30 mil, 40 mil por mês de venda, até farmácias de milhões por mês de venda, estão implementando com muito sucesso. Aqui é o Rodrigo Ramos, Senhor Lucro. Essa foi a Masterclass de hoje na Jornada do Lucro da Tua Farmácia. Te convido para uma sessão estratégica gratuita de 50 minutos. Entra em apreenda.com com 2 S e agenda a tua sessão. Manda ver!